Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Espero que vocês gostem, né, do conteúdo aqui abordado hoje. Antes da gente começar, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, né, para ajudar o nosso trabalho a continuar crescendo. Deixa seu comentário aí, se você não me acompanha ainda no Instagram, o link está na descrição também. Eu posto bastante coisa lá, bastante conteúdo, né, educacional. E para você que tem interesse em se tornar meu aluno, tá? O link está aí na descrição, é só você me chamar e vai ter todas as informações, certo? Pessoal, antes da gente começar o vídeo aqui rapidinho, eu recebi algumas mensagens, pessoas perguntando se eu estava operando Bitcoin, e eu vou começar agora a tomar posição para o longo prazo, tá? Eu vou utilizar a corretora Delta para eu começar a montar minhas posições. E o bom aqui é que a gente pode se alavancar ou não. Eu tenho a opção de me alavancar até 100 vezes, mas eu não vou me alavancar porque é uma posição para longo prazo. Eu não estou preocupado se amanhã o ativo vai cair ou não, porque eu acredito, né, no mercado no longo prazo. Então eu vou sempre abrindo posições fracionadas. Nesse momento aqui, eu fiz aí um aporte de $1.000. Eu vou comprando aos poucos, tá? Então eu vou comprar 10% da minha mão, vou comprar mais ou menos $100, né? E aí as semanas foram passando, ó, vou comprar aqui. Eu acabei de abrir, né, uma ordem aqui no Bitcoin, a 24.062. Lembrando, né, não estou preocupado se amanhã o ativo vai cair, né, se ele vai subir, é para o longo prazo, tá? Então, quando eu for abrindo as minhas ordens, eu vou compartilhando aqui com vocês, beleza? Valeu! Pessoal, então hoje a gente vai falar sobre topos e fundos ascendentes, né? Inclusive eu falei aqui com vocês já, né, sobre a importância de se visualizar, né, os topos e fundos, né, se eles estão ascendentes, descendentes. Só que tem um detalhe, né, pessoal? Isso é pouco relevante se não analisado a tendência macro do dia. E é isso que muitas pessoas erram, né, que muitas pessoas pecam. E eu vou dar um exemplo, né, alguns exemplos do dia de hoje, né, até mostrar ali algumas operações que eu peguei, né, eu compartilhei todas elas lá no Instagram, por isso que eu falo para vocês, né, me seguirem, me acompanhar, para poder estar por dentro, né, de tudo que eu compartilho ali, porque é uma extensão do meu conteúdo educacional e é de graça, pessoal. Tem muita gente que me acompanha lá e fala que o conteúdo apresentado lá, né, eu entrego mais do que cursos por aí, tá? Então o que acontece, pessoal? O mercado basicamente ele abre, né, fazendo um movimento de queda, tá? Ele faz aqui uma quedinha, aí ele vem e corrige, posteriormente ele rompe fundo e aí a pessoa começa a identificar o famoso topo e fundo descendente, né? A pessoa fala, topos e fundos descendentes, então quer dizer que o mercado está em tendência de baixa, né? Tecnicamente sim, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, com a contextualização. Por que eu digo isso? Porque o mercado ele faz uma correção aqui, normal, tá? Na tendência de baixa. E quando ele vem retestar esse fundo aqui, ele segura, tá? Então aqui eu tenho, né, uma primeira quebra de estrutura, né, o que eu chamo de quebra micro, tá? Nós tínhamos uma perninha aqui da tendência, o mercado corrige, né, vem testar essa estrutura aqui, né, e quebra ela. Ok, a gente atualiza. Só que nesse momento aqui a pessoa ainda pode visualizar, pô, o mercado está fazendo topos e fundos descendentes. Sim, pessoal. Mas o que acontece? Logo à frente, o mercado ele marca um novo fundo, tá? E ele agride novamente esse fundo aqui, quebrando novamente uma estrutura. Só que aqui já seria uma estrutura macro. E aí, novamente, a pessoa está aqui visualizando o que? O preço fazendo topos e fundos descendentes. Olha, está fazendo fundo mais baixo, tá? Só que aqui, pessoal, a análise macro já me indica uma possibilidade de consolidação, uma vez que o mercado retesta os 50% do dia, ou próximo a ele, né? Volta a testar fundo e segura, tá? Então aqui nós tínhamos leitura para o preço tentar fazer um movimento de alta. Inclusive a gente estava lá na sala ao vivo, né, nesse momento. Eu mostrei, né, as possibilidades de movimentação. Inclusive eu tomei uma posição, eu decidi fazer uma compra aqui nessa região com meu stop técnico, né, almejando uma parcial e executar na máxima do dia. E aí, se a gente foca apenas nos topos e fundos descendentes, a gente ainda está com leitura aqui de venda. O mercado está caindo, está fazendo topos e fundos descendentes, mas é aí que mora, né, a grande diferença, né, o pulo do gato, o famoso pulo do gato, que é o que? O mercado ele quebra uma estrutura macro aqui, pessoal. A análise macro ela sempre deve ser levada em consideração para que a gente veja a relevância de fato, né, daqueles topos e fundos descendentes.
Principalmente porque às vezes o mercado está dentro de um range e ele está fazendo topos e fundos ascendentes e a pessoa está achando que ele está numa tendência de alta, por exemplo, ou topos e fundos descendentes, a pessoa acha que ele está numa tendência de baixa. Então nesse caso aqui foi onde eu assumi o meu trade, está lá no meu Instagram, né? Eu compartilhei lá, realizei uma parcial aqui e logo depois o mercado vem dar meu alvo. E olha para vocês verem de novo como é importante essa questão. Quando o preço ele testa a mínima aqui, pessoal, e ele rejeita, aqui nós já temos um cenário de consolidação. E para quem é aluno principalmente, sabe que não se deve operar no meio. E olha como é importante a gente saber disso, porque às vezes a pessoa olha para o gráfico aqui e a pessoa pensa o seguinte: o mercado ele está fazendo agora topos e fundos ascendentes, armou um pivô de alta, ele vai começar a subir. Errado, pessoal, tudo isso aqui é ruído, tá? Isso aqui pouco importa, inclusive, né? No momento que o Candle 20 ele testa a máxima do dia e começa a rejeitar, a gente já fica de olho novamente para um movimento de queda. Por quê? Porque o contexto de consolidação me fala que se o preço testar a máxima ou mínima do dia e não romper, há uma grande chance, né, dele tentar buscar o lado oposto, né? E aí ele vem, continua rejeitando aqui na máxima do dia e afunda e novamente ele vem aqui buscar a região de mínima. Então nós devemos ter cuidado e cautela para poder considerar esses topos e fundos descendentes ou ascendentes, né? Porque o contexto macro ele sempre vai falar mais alto. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Uma operação, tá, que eu peguei no mini dólar. Primeira coisa, vamos pegar a abertura aqui que eu sei que isso pode confundir muita gente, tá? O mercado ele abre aqui, então eu tenho região de máxima e eu tenho região de mínima. Aí o que o Candle faz aqui? O Candle 2 ele tenta romper mínima, não consegue. Candle 3 rompe, Candle 4 devolve. Percebam, não fez de fato, né, um rompimento. Ele rompeu e devolveu. Só que ele atualiza a máxima. Aí a gente atualiza a máxima para cá de novo. Candle 5 agride máxima, Candle 6 devolve. Novamente, falso rompimento. E às vezes, pessoal, na mente da pessoa, ela já está enxergando isso aqui, ó. Fundo, topo, fundo mais alto, topo mais alto. Errado, pessoal. O mercado ele não sustentou o rompimento de topo. Eu não posso ter uma leitura aqui de um zigue-zague ascendente, né, de topos e fundos ascendentes. Aqui, pessoal, é falso rompimento. Inclusive, o Candle 6 devolve como gatilho, o 7 outro gatilho, 8 gatilho feio e o 9 ele confirmava, né, um movimento de queda. Eu só não gostei muito do gatilho, tá? Achei ele o corpo muito grande, mas lá na sala ao vivo eu fiz essa análise, né? O mercado estava rejeitando o máximo aqui. Percebam, pessoal, que ele não consegue romper máximo. Rompe aqui, devolveu, atualizou. Rompe aqui, devolveu, atualizou. Testa aqui, rejeita novamente, ou seja, é muito importante porque às vezes a pessoa ela vê só isso aqui. Ele fez um fundo, um topo mais alto, fundo mais alto. Pô, ele tá num topo e fundo ascendente. Não tá, pessoal, tá numa zona de consolidação. Desde a abertura ele não conseguiu de fato romper a máxima. Porque quando eu digo romper, pessoal, é fechar 2 candles. E olha o que o preço faz. Literalmente o mercado afunda. Por quê? Porque não houve renovação de máxima de fato. Nós temos que tomar cuidado sempre com o contexto macro, com a análise do dia. Nós nunca podemos pegar pernas isoladas, né? Porque se a gente chega aqui, por exemplo, tá olhando aqui na frente, ó, a pessoa fala, lá do início do dia ele já rompeu a máxima, então ele está em tendência, tá? Só que ele vai atualizando máxima. Ele agride aqui e devolve, então sai fora essa máxima. Agride aqui e devolve, sai fora essa máxima, não rompeu ainda. E aí fica sempre agredindo máxima e não rompendo, até que ele dá essa leitura, né, de um movimento de queda. E lá na frente, pessoal, quem me acompanhou lá no Instagram viu, eu peguei uma operação aqui de 31 pontos, pessoal, né, apenas analisando que a estrutura do preço. O mercado ele cai aqui num movimento bem forte, né? Quem pegou a venda ali quis assumir o risco, beleza, foi bom, né? Eu não quis assumir, não entrei. E aí o preço ele marca um fundo aqui, pessoal. Ele marca fundo e novamente ele volta a retestar essa região de fundo. E a gente começa a ver o que? Entrada de pressão compradora. Ó, para ficar mais fácil de vocês analisarem. Entrada de pressão compradora. Eu vi que o mercado ele estava falhando em renovar mínima, fazer ali um fundo mais baixo para continuar aquele padrão, né, de topos e fundos descendentes de uma tendência. Assumo o meu trade aqui, posiciono o meu stop, né? Preço começa a andar, consigo realizar uma parcial aqui e zero toda a minha operação mais ou menos nessa região aqui com 31 pontos, tá, de ganho.
simplesmente fazendo essa leitura, né? A gente tem que ter sempre o cuidado ao considerar topos e fundos ascendentes ou descendentes, porque igual eu dei o exemplo para vocês, vamos imaginar que o mercado ele abriu, aí ele trabalhou tal, aí ele foi lá em cima, voltou para a mínima e consolidou. E aí o preço está aqui no meio dessa consolidação, e ele está fazendo isso aqui, ó. E aí a pessoa está considerando essa informação aqui, ele começou a fazer topos e fundos ascendentes. Então a pressão é compradora, eu vou comprar. Só que a análise, pessoal, ela jamais pode ser feita da última perna. Nós temos que fazer um panorama geral do dia. O que o dia nos mostra? O dia nos mostra realmente uma pressão compradora? Não, beleza, então faz sentido. O dia nos mostra uma consolidação? Desconsidere, tá? Desconsidere todos os topos e fundos ascendentes que forem, ou descendentes, né, que forem feitos ali no meio. Porque isso só vai te induzir a você querer operar no meio, tá? E às vezes tomar stops desnecessários, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, algo simples, mas que é muito importante. Eu uso muito nas minhas tomadas de posição, quem é meu aluno também usa bastante, tá? Então, comece a analisar isso aí, né? E saibam quando considerar, né, os topos e fundos ascendentes, somente se tiver em tendência, né? Analise o contexto macro. Nunca, jamais pegue uma perna pequena. Exemplo, o preço está aqui, ó. Já me mostrou quebra de estrutura no dólar, porque ele quebrou a estrutura macro. Tal, quebrou. Aí a pessoa chegou no gráfico, o preço está aqui, ó. Aí ela vê isso aqui. Topo, fundo, topo mais alto. Opa, tendência de alta. Ó, fundo mais alto, rompeu, tendência de alta. Errado, pessoal. Qual que é o contexto? Pega lá o macro, consolidação, tá vendo? Então por isso que eu falo para vocês que é de suma importância a gente levar em consideração, né, a leitura macro do dia, tá? Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha sido claro, tá? Se você gostou, novamente, fortalece no like e aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal.